Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo. Começamos a falar agora há pouco sobre os atos administrativos, detalhamos o conceito de ato administrativo para que você não tenha nenhuma dúvida na hora da prova. No entanto, os atos administrativos eles não são a única forma de expressão da atividade administrativa. A gente vai ver que que existem outros conceitos que não podem ser confundidos com os atos administrativos. Esses conceitos que costumam ser trabalhados aí na doutrina e costumam aparecer nas provas de concursos públicos, referem-se aí aos atos da administração e aos fatos administrativos. São esses dois conceitos, essas duas expressões que nós vamos detalhar agora para que você entenda bem o assunto. Então vamos para a tela para a gente começar a entender. Pessoal, no exercício da atividade administrativa, da função administrativa, o conjunto genérico de atividades realizadas pela administração pública costuma ser denominado de atos da administração. Vejam só que se aproxima muito ao conceito de atos administrativos, mas não podem ser confundidos. Então, você deve saber, o aluno deve levar para a prova, que uma coisa é ato administrativo, é o conceito que trabalhamos na aula anterior. Outra coisa são os atos da administração. São expressões diferentes. Pode vir para mim. Existem dois aspectos que a gente pode trabalhar o conceito de atos da administração. Parte da doutrina, que eu considero até minoritária, utiliza a expressão atos da administração para se referir àqueles atos de direito privado praticados pela administração pública. Vejam bem, para essa doutrina, uma coisa são os atos administrativos, ou seja, aqueles praticados sob regime jurídico de direito público, e outro termo, os atos da administração, refere-se aos atos praticados sob regime de direito privado. Então, por exemplo, quando o agente público assina um cheque de pagamento, essa assinatura de cheque é regida por normas de direito privado. Nessa situação, assinar o cheque é um ato da administração, ao lado que os atos, aqueles regidos sob direito público, como a aplicação de uma sanção administrativa, por exemplo, seriam atos administrativos. Outra parte da doutrina, a que eu considero a maioria e a forma que mais costuma aparecer em concurso público, é que atos da administração é o gênero de todos os tipos de atos que podem ser exercidos pela administração pública no exercício da função administrativa. Então, além dos atos administrativos propriamente ditos, nós teremos outros atos praticados pela administração. Então, vejam bem, este conceito, segundo conceito que eu estou trazendo, os atos da administração são gênero, dos quais teremos várias espécies. Uma dessas espécies serão os atos administrativos. Antes de eu começar a detalhar isso no quadro, para que você possa entender muito bem o que eu estou falando, eu destaco que o termo atos da administração refere-se a atos que são sempre praticados pela administração pública. Então vamos para a tela para a gente poder compreender isso. Vimos acima, no conceito de atos administrativos, que o ato administrativo pode ser praticado pela administração pública ou por particulares no exercício da função pública. Os atos da administração, por sua vez, podem ser praticados somente pela administração. Então, a doutrina costuma trazer esse detalhe. Atos da administração são praticados somente pela administração, não se inclui aqui os particulares. Tirando isso, o que a gente pode dizer? Como se trata aqui de um gênero, nós vamos ter várias espécies. A primeira delas, mais comum de se falar, são os tais dos atos de direito privado. Dentro desses atos de direito privado, a gente tem aí uma série de atos administrativos. O que interessa, temos uma série de atos, melhor dizendo. Os atos de direito privado são aqueles que não possuem aí o regime jurídico próprio da administração pública. Vem para mim. A doutrina traz uma série de exemplos, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de locação de veículo, a alienação de bens, algumas coisas desse tipo. Só que a gente começa a analisar isso, que na verdade esse tipo de exemplo que a doutrina está trazendo se aproxima mais dos contratos. Então a gente vê que os atos da administração envolvem até mesmo contratos. Então os atos de direito privado, a gente tem vários exemplos aí de relações bilaterais da administração. Vamos para a tela. Além dos atos de direito privado, nós vamos também ter os chamados contratos, né?
os contratos e convênios administrativos. Vejam só como se trata de uma expressão muito mais ampla que atos administrativos. Acima, nós mencionamos que os contratos e os convênios não se inserem no conceito de ato administrativo, mas agora aqui podemos ver que eles se inserem no conceito de atos da administração. Além desses, nós temos as tais dos atos, chamados aqui atos materiais. Os atos materiais são aqueles atos sem conteúdo decisório praticados pela administração pública, normalmente como decorrência de um ato administrativo. Vem para mim. A gente pode ter um ato administrativo que é uma ordem de serviço, seja lá e se emite uma ordem de serviço. Como consequência dessa ordem de serviço, por exemplo, vai lá um contratado varrer a rua. Veja só, a ordem de serviço é uma manifestação unilateral da administração que produziu um efeito jurídico, qual seja, a necessidade de varrer a rua, a ordem de varrer a rua. Só que varrer a rua não é uma manifestação de vontade da administração, nem tampouco vai produzir um efeito jurídico. Então, as atividades materiais decorrentes dos atos administrativos são esses atos ou atividades materiais. Demolir um empreendimento que estava ali numa situação perigosa. A ordem de destruição é o ato administrativo. A própria demolição não é. Então, todas essas atividades materiais não se inserem no conceito de ato administrativo, mas se inserem no conceito de atos da administração. Parte da doutrina considera esses atos materiais decorrentes de atos administrativos como espécies lá dos fatos administrativos, assunto que nós vamos ver logo na sequência. Então, vamos para a tela. Então, esses atos materiais, a gente pode colocar uma observação quanto a eles, e nós vamos ver isso mais à frente. Eles, para a parte da doutrina, insere-se lá nos famosos fatos administrativos, que não se confundem com os atos administrativos. Além dos atos materiais, nós vamos trazer outros tipos de atos que não têm aí tanta unanimidade na nossa doutrina. Os atos políticos, também chamados de atos de governo. Mas por que a gente encontra um pequeno problema nesse ponto? Pode vir para mim. Os atos políticos ou atos de governo, quando a gente estuda a organização do Estado, da administração pública, a gente sabe que o conceito de Estado e o conceito de administração pública, assim como o conceito de governo, não se confundem. O governo é aquela entidade, aquela parte mais alta da administração, está acima da administração, é quem conduz politicamente a administração. São aqueles órgãos que possuem previsão diretamente na Constituição. Então, quando o presidente da República fixa aí diretrizes políticas para a atuação administrativa, ele está exercendo um ato de governo, um ato político. E como a gente não pode confundir um ato de governo com um ato da administração pública, com um ato realizado pela administração, então, pessoal, obviamente que dentro dos atos da administração a gente não poderia incluir esses atos políticos e de governo. Professor, então não estou entendendo o que você quer dizer. Vamos por partes. Primeiro, a gente pode considerar que parte da doutrina traz os atos políticos e de governo como espécies de atos da administração. Só que outra parte da doutrina critica isso, dizendo que atos de políticos e atos de governo não são exercidos na função administrativa, portanto não podem ser considerados atos da administração. O que a gente leva para a prova? Dificilmente a questão vai trazer, uma questão objetiva vai trazer tal ponto. Quando enumerar, vier lá, são atos da administração, trouxer várias situações, você deve analisar qual é a melhor resposta. Então a gente pode marcar isso como verdadeiro ou falso, de acordo com as outras opções. Então é bom só você saber que existe essa divergência na doutrina. Vamos voltar para a tela. Então, atos políticos e de governo. Além disso, a doutrina traz aqui os tais atos normativos. Aqui, novamente, eu tenho uma divergência na doutrina, porque vários doutrinadores consideram os atos normativos como espécies de atos administrativos. Então, os atos normativos, eles seriam atos administrativos em sentido formal.
Então, para essa parte da doutrina, pode vir para mim aqui para a gente deixar novamente bem claro, os atos normativos, assim como os atos enunciativos, alguns doutrinadores não consideram eles como atos administrativos típicos. Eles dizem que eles são apenas atos administrativos sob o aspecto formal. Então a gente pode dizer que apesar de a gente poder enquadrar eles como atos da administração, porque atos da administração é um gênero, mas alguns doutrinadores também enquadram eles nos atos administrativos e ao longo das nossas aulas nós vamos trazer vários exemplos de atos normativos que a doutrina traz e classifica como uma categoria ou uma espécie de ato administrativo sem problema nenhum, tá ok? Foi para a tela. Então, tanto os atos normativos como também aqueles chamados atos de conhecimento, atos de conhecimento ou atos de opinião, também a gente costuma ver aí em alguns termos, atos de juízo de valor. Todos esses tipos de atos aqui, a gente pode colocar aí como parte da doutrina diz, como atos enunciativos, eles também entram como atos da administração, mas parte da doutrina coloca eles também como atos administrativos sob o aspecto formal. Por fim, pessoal, para fechar, nós vamos ter aqui os nossos chamados atos administrativos propriamente ditos. Então, os atos administrativos vão estar aqui como uma espécie de atos da administração. Com isso a gente fecha. Com isso a gente fecha aí os atos da administração, a gente vê o gênero e a gente tem várias espécies. Só tomar cuidado com uma divergência doutrinária ou outra, mas normalmente numa questão objetiva a gente consegue levar isso sem dificuldade. Tá ok, pessoal? Terminado isso, a gente viu que como uma das expressões aí dos atos da administração são os tais atos materiais. Esses atos materiais, a doutrina costuma colocar eles lá como fatos administrativos. Só que os fatos administrativos também não se resumem aos atos materiais. Então agora nós vamos esmiuçar o conceito de fatos administrativos para que nós possamos diferenciá-los aí dos nossos atos administrativos. Foi para a tela. Então começando aí os fatos administrativos. Desde já, eu já vou adiantando que os tais fatos administrativos, eles despertam ampla discussão doutrinária e está longe da gente ter aí uma unidade no entendimento. Muito pelo contrário, vários doutrinadores apresentam um conceito, às vezes até contrário de outro doutrinador. No entanto, a gente vai tentar trazer aquilo que é linha geral, aquilo que é consenso e que vai te ajudar a responder as questões de concurso. Então, os nossos fatos administrativos, eles possuem como uma característica muito comum a tal da ausência. Ou seja, não existe a manifestação de vontade. Então, diferente dos atos administrativos, nós vimos lá no conceito de fatos administrativos que eles representam aí uma manifestação de vontade da administração. Nos fatos, a gente não tem manifestação de vontade. Além disso, já vou colocar um segundo aspecto aqui antes da gente começar a discutir, que é que o fato administrativo ele é praticado sem finalidade, ou seja, sem um fim direto de produzir um efeito jurídico. Então, ele não tem como finalidade direta a produção dos nossos efeitos jurídicos. Quando a gente estudou o conceito de ato administrativo, a gente viu na aula anterior que eles, só para a gente corrigir aqui, nossos efeitos jurídicos. Vem para mim. Pessoal, olha só, a gente estudou na aula anterior o conceito de atos administrativos. O que é um ato administrativo? Uma manifestação ou declaração de vontade unilateral da administração ou de quem lhe faça às vezes, que tenha por fim a produção de efeitos jurídicos. Este é o conceito de atos administrativos dentro aí do que a doutrina apresenta. Os fatos administrativos, a gente já está vendo duas características iniciais, que é a primeira, a ausência de declaração, a ausência de manifestação de vontade. Segunda, não tem a finalidade direta de produzir efeitos jurídicos. O que eu quero dizer que não tem uma finalidade direta? Eu quero dizer que indiretamente eles podem vir a produzir. Então vamos para a tela. Quando eles são praticados, eles não são praticados com o fim de produzir um efeito jurídico. Só que esse efeito jurídico pode vir a ocorrer. Dessa forma, a gente pode colocar aqui que eles
que os fatos administrativos podem produzir efeitos jurídicos. Então, isso você deve levar para sua prova. Vou abreviar aqui os nossos efeitos jurídicos. Eles podem produzir efeitos jurídicos de que forma? Indiretamente. Não era essa a intenção de produzir os efeitos, mas eles vieram a ocorrer. Assim, o que a gente pode começar a exemplificar aí os fatos administrativos que a gente possa compreender? A doutrina coloca como exemplo de fatos administrativos as atividades, né? Atividade concreta ou material. Uma atividade concreta ou material da administração. Pensem comigo quando a administração determina lá que uma empresa especializada venha varrer uma rua. Pensem comigo, pode puxar para cá? Pensem comigo quando a administração está demolindo um prédio que estava sob perigo de desabamento. Isso é uma atividade material. Veja que quando a empresa foi varrer a rua, ela está cumprindo uma ordem de serviço, por exemplo. Então a gente expede uma ordem de serviço, essa ordem de serviço é o ato administrativo e a empresa veio lá e varreu a rua. A gente expede uma ordem para destruir o empreendimento, essa ordem é o ato administrativo e a própria destruição é uma atividade material. Portanto, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes os fatos administrativos representam uma atividade concreta ou material que não tem conteúdo decisório e ela está apenas cumprindo um ato administrativo, cumprindo aquilo que foi determinado no ato administrativo, pondo execução ao ato. Então foi para a tela. Então essa atividade concreta ou material é um bom exemplo de fato administrativo. Além disso, além da atividade concreta ou material, nós temos outros tipos de manifestação dos fatos administrativos. A doutrina costuma falar nos eventos da natureza. Vejam só. Só que não é qualquer evento da natureza, é aquele evento da natureza que produza, que venha a produzir efeitos jurídicos. Além dos eventos da natureza, vamos colocar aqui para exemplificar um evento da natureza que produz efeitos jurídicos. Morte do servidor. Pensa só, o servidor morreu, qual é o efeito jurídico? A vacância do cargo, podemos ter aí o direito a pagar a pensão à família e por aí vai. Também podemos falar em condutas, né? Uma conduta administrativa. Só que não é qualquer conduta administrativa. É aquela conduta administrativa que veio a produzir efeitos jurídicos. Vejam só. Um exemplo, vem para mim. Uma conduta administrativa que vem a produzir efeitos jurídicos. Qual é um bom exemplo? Um policial estava dirigindo uma viatura pública, veja só, ele estava no dia de horário de trabalho, tudo normal, estava dirigindo a sua viatura militar, fazendo uma perseguição, e quando foi fazer uma curva durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo e atingiu um veículo que estava estacionado num local lícito, estava tudo correto, não tinha nada de errado no estacionamento do carro. O policial também estava fazendo o seu trabalho de forma correta, no entanto, acabou perdendo o controle e atingiu aquele veículo. Eu tenho aqui uma situação de uma conduta administrativa. O policial estava apenas trabalhando, exercendo sua atividade. E em nenhum momento esse policial fez uma manifestação ou uma declaração de vontade. Não existe nenhum conteúdo decisório do policial, porque ele simplesmente perdeu na curva sem qualquer intenção de fazer isso, mas veio a atingir o veículo. Essa situação gerou ou não gerou efeito jurídico? Gerou um efeito jurídico. Veja só, tanto no evento da natureza, quanto nessa conduta administrativa, eu não tenho declaração, manifestação de vontade, mas eu tenho como sequência um efeito jurídico. Isso a doutrina coloca também como um fato administrativo. Foi para a tela. Só que a professora de Pietro, ela traz aqui mais uma corrente, mais uma forma que a gente pode analisar, um outro aspecto que a gente pode analisar aí os fatos administrativos. A professora usa a separação clássica, né, entre ato e fato. O que é um ato? O ato é um evento que decorre aí da atuação humana. Então tem a presença do homem. O fato
ela reserva o termo fato para eventos da natureza, ou seja, aqueles eventos que independem da vontade humana. Esse fato, o fato, de acordo com a doutrinadora, ele pode ter duas situações. Se esse fato produz efeitos jurídicos, é a primeira situação. Se ele produz efeitos jurídicos, este fato é um fato jurídico. Mas aí a gente vai mais além. Se esse fato jurídico produzir, se o efeito jurídico que ele produziu tiver impacto lá no nosso direito administrativo, ou seja, se impactar na administração pública, ele será um fato administrativo. Veja só que aqui a gente chegou aonde nós queríamos, onde nós procuramos aí durante a conceituação. Então, nessa linha da professora Di Pietro, o fato é um evento da natureza que produz efeitos jurídicos no direito administrativo. Esse é o fato administrativo. Por outro lado, seguindo a corrente da professora Di Pietro, se esse fato não produzir efeitos jurídicos, vamos colocar aqui, se ele não produz efeitos jurídicos, mas ele impactou no direito administrativo, a gente vai dizer que ele é um conceito novo, um fato da administração. Vejam só qual é a diferença entre o fato administrativo e o fato da administração. É que o fato da administração não tem efeitos jurídicos, não produz. Estou reforçando, a gente já colocou ali à frente, mas para deixar mais claro, efeitos jurídicos. Vamos trazer alguns exemplos. Vem para mim. Uma morte de um servidor público. Pessoal, a morte de servidor público é um evento da natureza. Decorre da natureza a morte. É um evento que a gente não tem como, muitas vezes, evitar. A morte, ela tem como consequência o efeito jurídico. A vacância do cargo, o direito à pensão e várias outras consequências que a gente pode ter. Então, a morte do servidor é um fato administrativo. Agora, suponha, por outro lado, que o servidor simplesmente arranhou o braço dele. Isso é um evento da natureza. Este evento da natureza não produz qualquer efeito jurídico se essa lesão não for grave, não tiver nenhum impacto, não tem nenhum efeito jurídico. A chuva, choveu em cima de um órgão público, inundou lá o órgão, melhor, vamos ser mais calmos. Chegou ali, caiu uma água, só molhou, mas não teve nada de grave, nada de grave. Isso é um fato da administração, já que ocorreu lá no órgão público. Então, pessoal, o fato da administração, ele não tem efeitos jurídicos. O fato administrativo, dentro dessa linha da professora Di Pietro, tem efeitos jurídicos. Foi para a tela. Assim, a gente pode começar a apresentar um resumo até de algumas coisas que a gente já viu. Um resumo. O que interessa? Por que interessa saber o que é um fato administrativo ou não? Volta para mim novamente. Por que toda essa discussão, professor? Pelo simples fato que os fatos administrativos, por não serem atos administrativos, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, de manifestação de vontade, tendo em vista que eles não têm a finalidade direta de produzir os efeitos jurídicos, só vão produzir indiretamente. Tendo em vista esses pontos que a gente trouxe, eles não seguem aí a linha geral dos atos administrativos. Tudo que a gente já viu antes ali na característica, no conceito de atos administrativos, e vamos ver mais à frente os tais dos requisitos, os atributos dos atos administrativos, ele não se aplica como uma linha geral aos fatos administrativos. Essa é a relevância. Então foi para a tela. Então assim a gente pode, de forma resumida, tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente pode dizer o seguinte: eles não seguem então a teoria geral do ato administrativo, então a gente pode dizer assim que o fato administrativo não o quê? Primeiro, não tem a finalidade direta, de produzir, vou colocar assim, de produzir efeitos jurídicos. Isso aqui eu estou colocando bem resumido, que você já vê de acordo com a linha que está acima. Eles também, a gente não pode falar em anulação
nem tampouco e nem tampouco em revogação. Como é que eu vou revogar, por exemplo, a morte do servidor? Ou anular a morte do servidor? Não existe, não tem como. Não tem como falar em anulação ou revogação de um ato administrativo. Como eles não seguem ali a linha geral, eles não têm, por exemplo, a gente não pode falar em presunção, né? A presunção, que a gente vai ver mais à frente o que é, de legitimidade de um fato administrativo. Isso pode aparecer, pode aparecer aí na sua prova. Legitimidade. Não existe. Como regra geral, eles não possuem os mesmos atributos, nós vamos ver isso logo à frente, nem tampouco os requisitos ou os elementos dos atos administrativos. Lá, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a gente não pode falar, só para a gente complementar aqui, os nossos requisitos, ok? Além disso, a gente não pode falar em fato vinculado, nem tampouco em fato discricionário. Isso não existe nos fatos administrativos. Então, assim, a gente já faz um resumo, porque eles não seguem a teoria geral dos atos administrativos. Então, veio para mim. Pessoal, com isso a gente resumiu o que pode aparecer em provas de concurso público. Como a linha geral que a gente o que pode gerar a dúvida, por exemplo, aquela questão da atividade material, por aí vai. Você tem que ter uma linha geral. As questões de concurso não costumam confrontar os conceitos doutrinários. Isso que está aqui nesse nosso slide, nessa tela aí, dá para entender muito bem o que é um fato administrativo ou um fato da administração. Em regra, o fato administrativo não tem o fim direto de produzir, mas pode produzir efeitos jurídicos. Isso parece muito em questões de concurso. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.